Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um tema que vocês pediram bastante ultimamente, que são os Skinwalkers. Skinwalkers, na cultura popular, que por sua vez é inspirada na cultura navarra, a gente vai falar muito a respeito do que vem de cada coisa, são pessoas capazes de se transformar em animais ou possuir animais. E aí no momento em que elas assumem o controle do corpo desses animais, elas causam mal a outras pessoas. Um Skinwalker pode ser identificado, de acordo com a lenda, quando nós encontramos animais que se comportam de uma forma estranha, sejam esses animais domésticos ou selvagens. Skinwalkers são extremamente perigosos. A história aqui fica por conta, por exemplo, do canal JJ, que fez uma sensacionalização a respeito de Skinwalker, e foi basicamente por esse motivo, por esse vídeo aqui, que muita gente me pediu para abordar. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Esse não é um vídeo, portanto, sobre o rancho Skinwalker. Eu sei, o nome é parecido. O rancho tem o nome de Skinwalker justamente por causa da lenda dos Skinwalkers. O rancho é uma propriedade nos Estados Unidos onde alguns fenômenos paranormais supostamente ocorrem. A imensa maioria desses fenômenos são OVNIs, então não faz sentido abordar OVNI num vídeo de Skinwalker, só porque o lugar chama Skinwalker. E não Skinwalkers. A maioria dos fenômenos não tem nada a ver com Skinwalkers propriamente dito. Os Skinwalkers, que supostamente foram lá avistados, a gente vai analisar aqui e eventualmente vai ter um vídeo sobre o rancho Skinwalker, que aí sim vai abordar a questão dos OVNIs e todos os demais fenômenos, mas esse vídeo aqui é só sobre as criaturas Skinwalkers. Então, o que são os Skinwalkers de acordo com os navarros e outras culturas? Skinwalkers se tornou um tema bastante popular na cultura de massa, mas é extremamente distorcido. Se a gente quer saber o que o termo Skinwalker significa de verdade, a gente tem que investigar as fontes mais próximas possível dos criadores desse termo, que é o povo navarro. O povo navarro não batizou o Skinwalker de Skinwalker, batizou de Yenaldoshi, a gente vai falar daqui a pouco, não sei se a pronúncia é essa, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho dessa pronúncia, e por sua vez, os autores americanos, quando foram estudar a cultura naval, batizaram isso de Skinwalker. Os navarros são um povo indígena nativo americanos que habitam o sudoeste dos Estados Unidos. Essa região aqui entre Utah, Colorado, Arizona e Novo México. Tem 400 mil membros e ocupam 70 mil quilômetros quadrados, sendo, portanto, a maior comunidade indígena reconhecida no país. Comi uma palavra aqui, mas você entendeu. Para os navarros, a gente tem várias fontes aqui que eu citei, que são fontes a respeito da cosmologia dos navarros, da mitologia, a respeito de todos os elementos que compõem uma cultura. Então, para eles, tanto divindades quanto pessoas são compostas de pensamentos bons e ruins. Assim, eles acreditam que cerimônias e rituais podem ser tanto realizados para atrair o mal, quanto para funções boas. Os navarros conhecem vários tipos de práticas malignas, cuja tradução é difícil para um estrangeiro. A gente tem um cara chamado Clyde, que traduziu esses termos para o inglês, e eu vou manter a tradução dele, só que traduzindo para o português. Então ele cita 4 tipos: feitiçaria, seria sorcery em inglês. Isso é o ato de provocar o mal através de feitiços feitos através de peças das vítimas, cabelo, roupa, unha, etc. E, portanto, que não requer contato físico. A gente tem a magia, wizardry, que designa injetar partículas estranhas no corpo das vítimas com a função de provocar o mal. Por exemplo, fragmentos de osso, pedrinhas, entre coisas do tipo. Encanto, frenzy, witchcraft, que designa o uso de ingredientes da natureza para causar efeitos, que podem ser efeitos benignos, por exemplo, sucesso em jogo de azar, ou ainda causar efeitos em outras pessoas, por exemplo, poção do amor, ou ainda anular esse tipo de efeito. E por fim, a gente tem bruxaria, witchery. Bruxaria em navarro, que são palavras que têm essa terminação aqui, ante, designam o ato de provocar mal contra outras pessoas por meio do uso de substâncias que entram em contato com as vítimas. A principal delas é chamada de veneno cadavérico, corpse poison, que é feita ao reduzir a carne seca de um cadáver a um pó. Então você pega uma carne seca de alguém que morreu, evidentemente, coloca num almofariz, num pilão, transforma isso num pó bastante fino, que parece um pólen, de acordo com o que é descrito. Então você administra esse veneno na vítima. Como? Você joga no rosto dele, você mistura na comida, mistura na bebida, você coloca num cigarro e dá para ele fumar, ou ainda você joga dentro de uma residência durante a noite. E onde que entram aí os Skinwalkers? Você vai entender daqui a pouquinho. Um praticante de bruxaria é geralmente um homem. Ele costuma ser um sacerdote. Em inglês a tradução seria medicine man ou singer. Seria homem de medicina e cantor, mas nenhuma dessas são adequadas. A definição correta é um sacerdote mesmo, uma pessoa que pratica atos religiosos, que por sua vez se voltou ao mal. Por quê? Para buscar vingança,
para obter lucro. Então uma técnica é você roubar a sepultura, a outra é você causar doenças que vai ser curada por uma pessoa que você está em conluio, ou ainda por pura inveja. O ritual de iniciação na bruxaria envolve matar uma pessoa que você ama, por exemplo, o irmão, um cônjuge, o pai ou a mãe, levar numa caverna e então realizar uma série de outros rituais. Bruxos são mais ativos à noite, e agora sim entram os skinwalkers porque eles vestem a pele de animais e eles são conhecidos por se transformar no próprio animal. Com isso eles ganham força e agilidade sobre-humanas. Quando isso ocorre, o bruxo é chamado na literatura acadêmica de homem-animal, rare animal, ou na literatura popular de skinwalker. O termo em navarro para um skinwalker, como eu disse, é Yenalodloshi. Mais uma vez, minha pronúncia não tem nenhuma garantia de significar qualquer coisa na realidade. Mas esse é o termo em navarro. Esse termo significa por quaisquer meios vai e anda em 4 membros. E um termo bem significativo em relação ao que um skinwalker faz, que é assumir a forma de um animal e usar essa forma de animal para exercer os seus atos malignos. Por exemplo, administrar a poção cadavérica. Então você se transforma num lobo e você, na forma de lobo, sobe no telhado de uma residência e administra ali a poção cadavérica. É nisso que eles acreditam. Os navarros que foram entrevistados, então a gente tem livros aqui que fazem entrevistas com informantes navarros e perguntam para eles a respeito da cultura, a respeito do que eles acreditam e registram as respostas. Eles concordam que os skinwalkers podem se transformar em lobos, coiotes e cachorros. Esses 3 animais são o que todo mundo concorda, mas alguns concordam, outros discordam, que eles também se transformam em corujas, raposas do deserto, ursos e corvos. Outros animais, não. O skinwalker não se transforma em veado, em gato, em lagarto e assim por diante. Um skinwalker pode ser identificado quando os animais para os quais ele pode se transformar se comportam de forma estranha, por exemplo, seguindo uma pessoa, se um coiote segue uma pessoa, por exemplo, ou ainda quando animais domésticos ficam agitados. Por exemplo, um cavalo ou um cachorro fica agitado porque tem um skinwalker perto. Também quando se descobrem pegadas de animais estranhamente grandes ou ainda que levam até a moradia humana. Então você encontra uma pegada de lobo e essa pegada vai até uma casa humana. Quer dizer então que ali mora um skinwalker. O cara se transforma em lobo, sai de lá e volta para lá na forma de lobo. Skinwalkers se encontram durante a noite em cavernas para planejar ações contra as vítimas, iniciar novos membros, praticar necrofilia e cometer canibalismo. O Skinwalker representa a antítese dos valores morais que os navarro valorizam. Nesses encontros, os bruxos se sentam em círculos, eles são cercados por cestos com carne humana e cabeças humanas, e eles são guiados por um chefe para realizar rituais. Skinwalkers são considerados tabu entre os navarros. O navarro evita discutir com pessoas de fora da tribo, e às vezes até mesmo com pessoas de dentro da tribo, o tema dos Skinwalkers. Isso se deve ao fato de que, para eles, mencionar Skinwalker significa fortalecer. Tem alguns que falam, olha, falar Skinwalker não significa nada, porque é uma palavra em português, mas falar esse termo aqui, Yenalodloshi, sim, porque é uma palavra em navarro. Isso é um tabu dentro da cultura, é um dogma que eles possuem, e eu acho que a melhor forma de mostrar que um dogma é infundado é você realizar o que ele proíbe, que é o que eu fiz agora. Mencionei essa palavra, eu não tenho pudor nenhum em mencionar o termo Yenalodloshi. Se a pronúncia está errada, me diz a pronúncia certa que eu gravo um vídeo fazendo a pronúncia certa também. Para mim isso não significa absolutamente nada, conforme a gente vai demonstrar aqui. O conceito de Skinwalker, que é apresentado em lendas urbanas na internet, é exclusivamente navarro e tem 2 aspectos. Um aspecto mundano e um aspecto fantástico. A parte mundana envolve pessoas que vestem pele de animais e praticam o mal através de ações físicas ou de rituais. Isso existe, ok? Você tem um bruxo ali, ele é maligno, ele veste uma pele de animal e ele faz atos malignos. A parte fantástica, por outro lado, envolve pessoas que são capazes de fisicamente se transformar num animal. Para todos os efeitos, essa é uma das milhares de lendas que culturas ao redor do mundo possuem. Aqui no Brasil a gente tem algo, não é parecido, mas envolve transformação, que é o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é um boto que se transforma em humano em certos momentos. E a gente tem também, isso não é brasileiro, isso é europeu medieval, o conceito do lobisomem. Essas lendas, assim como muitas outras, incluindo dos Skinwalkers, carecem de qualquer comprovação científica. Ok, você não tem nenhum tipo de comprovação para deduzir que o boto cor-de-rosa, o lobisomem ou o Skinwalker exista. Isso é só uma lenda. Alguns argumentam que os Skinwalkers são reais porque várias culturas ao redor do mundo têm lendas a respeito de humanos que se transformam em animais. Porém, isso é verdade, mas a semelhança geralmente para nesse ponto. Ela não coincide com Skinwalkers em outros aspectos. Pega o boto cor-de-rosa, por exemplo. O boto cor-de-rosa é um animal diferente que se transforma em humano, não o contrário.
Claro, de humano ele vira para boto, mas a natureza dele é boto, não humano. E o objetivo é totalmente diferente. Os animais, então, são diferentes, os propósitos são diferentes. A gente tem pessoas ou deuses que se transformam em animais para realizar travessuras, impressionar outras pessoas, cumprir missões específicas, lutar em batalhas, caçar seres humanos. E pessoas podem ser transformadas em animais por outras pessoas como forma de punição ou como ato de misericórdia. Mesmo em situações em que você tem uma certa concordância em relação aos animais e os propósitos, outros detalhes ainda diferem. Então, os povos nórdicos têm os berserkers, que são guerreiros que têm o hábito de vestir pele de animais e se transformar em ursos ou lobos durante batalha. Mas ao passo em que um skinwalker é maligno e o próprio processo de virar um skinwalker é um ritual maligno que representa uma subversão dos valores da cultura naval, um berserker, originalmente, ele era um guarda-costas, um soldado de elite, não um peão qualquer, ou ainda campeões de guerra. E só vieram ganhar conotações negativas quando autores cristãos interpretaram essa lenda. A origem dos lobisomens, por sua vez, remonta à antiguidade clássica, mas frequentemente envolve pessoas que transformam em lobisomens contra a própria vontade. Heródoto reporta uma tribo no norte da Sítia que se transformava em lobos durante alguns dias e depois retornava para a forma humana. O Plínio reporta que na Arcádia um homem era escolhido uma vez por ano para virar um lobo e se juntar a uma matilha, e depois de 9 anos, se ele não comesse carne humana, ele voltaria a ser homem 9 anos mais velho. Múltiplos autores atestam que a crença em lobisomens era comum na Idade Média. Um poema francês conta um homem que era condenado a toda semana virar um lobo. Versões irlandesas ou trazem pessoas que eram condenadas a se transformarem em lobos regularmente, ou ainda trazem guerreiros como os berserkers. Eventualmente, lobisomens passam a fazer parte de julgamentos por bruxaria, e as pessoas são executadas sob a acusação de serem lobisomens. Algumas, depois de torturadas, confessam serem lobisomens, mas torturar uma pessoa permite que ela fale praticamente qualquer coisa que você queira. Nas religiões dos povos da Mesoamérica, a gente tem um conceito de nagual. É um animal, geralmente um veado, um jaguar ou um pássaro, que algumas pessoas se transformam. Mas ao contrário dos skinwalkers, os nagual são criaturas que todas as pessoas nascem associadas a uma delas. Dependendo do dia de nascimento, ele é um animal específico, um veado, um jaguar, um pássaro ou outros animais, e ele age como um animal guardião. Para a maioria das pessoas, você só encontra o nagual nos sonhos, mas algumas pessoas com poderes mais elevados conseguem se transformar no nagual propriamente dito. Então o nagual não é necessariamente mau, o caráter é determinado pela índole da pessoa que o possui. Dessa forma, o fato de múltiplos povos concordarem apenas no ato de um humano se transformar em animal, mas discordam nos detalhes, isso indica pra gente que a metamorfose de humano para animal e vice-versa não é um fato observável. Parece ser apenas uma construção cultural que múltiplos povos adquiriram de forma independente e deram significados conforme o resto das suas crenças. Não é como cavalo, por exemplo. Todo povo descreve cavalo do mesmo jeito porque é um cavalo. Você está lá, você observa um cavalo. Pessoas se transformando em animais não parece ser uma coisa que acontece igual para todo mundo. Então, cada povo cria o seu conceito base, pessoas transformando em animal, e depois dá significados em cima. E, claro, é perfeitamente possível que múltiplos povos cheguem nesse mesmo conceito de forma independente. Não é como se todo mundo tivesse deduzido a teoria da relatividade de forma independente. É um conceito muito mais básico, um conceito muito mais elementar. A gente verificou, portanto, que acreditar em Skinwalker é acreditar numa lenda específica de uma cultura específica. Você pode usar o argumento de que isso é um conhecimento milenário, então você deveria levar a sério. Não é bem assim. A ideia de que doenças são causadas por demônios é muito mais antiga do que a teoria de germes. E ainda assim, doenças não são causadas por demônios. É a teoria de germes que é válida. Então, essa é uma falácia de apelo à autoridade associada aí com uma antiguidade e com uma tradição. Uma falácia de apelo à tradição, como o próprio nome diz, é uma falácia. Você não pode usar esse argumento para defender uma lenda em particular. Se você quer demonstrar que uma lenda existe, corresponde à realidade, você tem que apresentar, então, o elemento que essa lenda narra, no caso, um Skinwalker. Agora, vários vídeos virais na internet trazem essa lenda não como ela é acreditada pelos navarros, mas como uma lenda modificada, com uma série de adições e modificações. Acreditar numa lenda sem evidências não é nada sábio, mas se você quer fazer isso, é razoável deduzir que a cultura indígena que criou essa lenda, os navarros, tem mais propriedade para falar dela do que um influenciador do TikTok que usa essa lenda para ganhar dinheiro na internet. Para diferenciar entre o que é canônico, ou seja, o que os navarros acreditam, e o que as pessoas na internet acreditam, a gente vai fazer o que a gente fez na sessão anterior. Vai procurar
pelo que os livros de pessoas que tiveram contato com a cultura navarro através de informantes navarros, alguns que até transcrevem as entrevistas, afirmam. A gente tem dois aqui, Navarro Witchcraft e Some Kind of Power, Navarro Children Skinwalker Narratives. Ambos você pode encontrar de graça na internet. Se eu me lembro bem, ambos são legais, tá? Ambos estão de formas que você não precisa piratear para acessar. Apesar de ser bem caro aqui, você pode acessar de graça ambos, isso eu tenho certeza, porque eu acessei, e o acesso é legal em ambos os casos. Por outro lado, se um comportamento não é mencionado em nenhum desses materiais e ninguém cita uma fonte, provavelmente é uma invenção ou de místicos modernos que se apropriam disso, ou de autores de ficção, ou de influenciador da internet. Em primeiro lugar, o Skinwalker não se transforma em qualquer animal, apenas em lobo, cachorro ou coiote, e talvez em corvo, coruja, raposa e urso. Isso as pessoas discordam entre elas. Isso significa que um Skinwalker não se transforma em outros animais, como eu disse. Não tem um Skinwalker sapo, por exemplo. Isso não acontece. Essa noção parece ter surgido na literatura de ficção, com histórias que envolvem Skinwalkers. A gente tem uma aqui, por exemplo, que menciona que o veado era um Skinwalker. Não, o veado não pode ser um Skinwalker. Isso não é canonicamente previsto. Analogamente, Skinwalker não se transforma em humano e nem tem a aparência de ser humanoide e alienígena. Quando o Skinwalker está na forma humana, ele é uma pessoa qualquer, é um bruxo que tem essa habilidade. A princípio, você vê ele, ok, você não consegue diferenciar. Algumas versões dos Navarro afirmam que a pessoa, o humano que vira um animal, tem um cheiro forte de carne podre, então essa é uma forma de identificar. Mas, tirando isso, não, ele não parece o Slenderman quando anda, ele não parece um ET, ele não anda pelado, não tem nada demais, é uma pessoa qualquer. Talvez ela esteja vestindo uma pele de animal, isso também é outra característica. Mas mesmo os bruxos evitam fazer isso em público para não serem identificados como bruxos. Além disso, Skinwalkers são capazes de se transformar em animais, inclusive copiar animais mortos. Então uma pessoa pode matar um cachorro, pegar a pele do cachorro, vestir a pele do cachorro e aí ela se transforma naquele cachorro, mas eles não são capazes de possuir um animal, e claro, muito menos pessoas, que estejam vivos. Então o cachorro está vivo, o Skinwalker vai lá, faz igual o Game of Thrones, que o Bran fazia e wargava, acho que era warga, não sei qual é a tradução para o português, mas assumia o corpo do bicho e aí ele se comportava na pele daquele bicho. Não, Skinwalker não faz isso. Para o Skinwalker se parecer com seu cachorro, ele tem que matar seu cachorro e vestir o pelo do seu cachorro. Dessa forma, como eu disse, a única forma de um cachorro ser um Skinwalker é se ele sempre foi um. Então o Skinwalker se transforma num cachorro, ele chega lá, vai para adoção, é comprado, e aí a pessoa compra o Skinwalker. Na verdade é um humano que se transformou, ou ainda o cachorro é morto, a pele é vestida pelo bruxo e aí ele assume, mas nunca por possessão. Isso o Navarro confirma pra gente. A gente tem aqui, além de todos os depoimentos, uma pessoa no Reddit que se identifica como Navarro, prova que é, e aí ele menciona essa informação. Nenhuma obra que a gente consultou traz relatos de Navarro a respeito de possessões, e esses resultados, bem como a possibilidade de um Skinwalker assumir forma humana, parece vir de autores de ficção do século XXI. A gente tem vários desses textos aqui dizendo a respeito de pessoas que eram possuídas por Skinwalkers, mas não, isso não acontece. Ah, mas a Wikipedia diz que Skinwalkers conseguem possuir animais. Verdade, se você vir na Wikipedia aqui pesquisar por possess, você vai encontrar a informação de que eles também podem possuir animais vivos ou pessoas e andar nos seus corpos. Mas a Wikipedia, qualquer um escreve aqui. E como que você usa a Wikipedia? Sempre que você lê alguma coisa, você checa as fontes. Porque aí sim, na fonte você vai falar, opa, peraí, a fonte diz isso, a Wikipedia diz que a fonte diz e a fonte de fato diz. Então, a fonte é confiável, ok, a gente pode aceitar. Quais são as fontes? A primeira é isso aqui, The Cowboy and the Skinwalker. A gente pesquisa isso, não encontra absolutamente nada. O que a gente tem aqui? A gente tem alguns sites que são a cópia da Wikipedia, eu não vou abrir isso aqui. O link tá rosa porque eu cometi esse erro, eu tive que cortar o vídeo, aparece um pornô enorme aqui na tela. Aqui o Ruidoso News até existe, mas é um site de entretenimento, de corrida de cavalo, etc. Então, isso aqui não é uma fonte e acabou, tá? Isso não aparece em lugar nenhum. A outra fonte é esse aqui, Navarro Skinwalker, Witchcraft and Related Phenomena. Você pode pesquisar por ele, o livro existe, sim, mas eu não encontrei para baixar, então a gente não tem como checar. Porém, a terceira fonte é o livro Some Kind of Power. Eu li esse livro, eu tenho ele, e ele não menciona em lugar nenhum que um Skinwalker pode possuir uma pessoa. Então, não parece ser o caso, e os Navarro propriamente
recusam essa informação, falam que não, Skinwalker não consegue fazer isso. Por fim, Skinwalkers são bruxos navarros, isso torna a possibilidade de um Skinwalker existir fora da região onde os navarros existem extremamente baixa. Se você não tá naquele quadradinho ali, entre aqueles 4 estados americanos, não é para ter Skinwalker. Não é para ter Skinwalker em Piracicaba e não é para ter Skinwalker em Nova York. Então, Skinwalkers geralmente atacam pessoas para as quais eles foram contratados a causar mal. Quem contrata Skinwalker é o navarro. Então, a não ser que você tenha desagradado algum navarro, você dificilmente vai ser atacado por um Skinwalker, claro, supondo que toda a mitologia dos navarros esteja certa. Essas informações também foram confirmadas por um navarro na internet. Dessa forma, a gente verifica que uma série de conceitos que a internet associa a Skinwalkers não são permitidos. Isso automaticamente eliminaria certas evidências se a gente considerar a lenda original e não a fabricação como canônica. Ainda assim, nas próximas sessões eu vou analisar todos os tipos de evidências. Vamos começar falando de vídeos de humanos e de humanoides. Tem uma grande quantidade de vídeos de Skinwalkers que trazem criaturas humanoides, às vezes até com aparência alienígena. Isso não é Skinwalker, tá? Isso é canonicamente impossível. Forjar um vídeo do tipo com computação gráfica também é muito fácil. Alguns deles, por exemplo esse aqui no YouTube, antes de colocar, eu só tenho que tomar um cuidado porque vai ter muito som. E então eu vou desativar o som do navegador. E só no finalzinho eu vou ativar, para justamente não atrapalhar. Então esse aqui, tá? Essa coisa monstruosa aqui no banheiro. Isso veio de um canal chamado Man Black 1947, que é um canal no TikTok que faz vídeos de terror. Olha só, tem ET, tem monstro, tá, tem mina de anime também, mas não tem nada a ver. Tem mais ET, Nikola Tesla, túnel, mais atuação, enfim, é um canal de terror. Aí a gente tem esse outro vídeo aqui que mostra um corpo se movendo no necrotério, olha só. O corpo se mexe aqui, mas eu acho que você tem maturidade suficiente para saber que é muito fácil forjar um negócio desse. Pega o Zé, faz o Zé entrar num saco de lixo e coloca o Zé em cima de uma maca e filma o Zé se mexendo. Pronto. Vídeo feito. Não tem segredo nenhum aí, é muito fácil de forjar. E de fato, vem de um lugar no TikTok chamado Trinity Science, que se passa por uma organização governamental que fabrica essas monstruosidades de laboratório. No meio aqui você tem o vídeo do necrotério. O vídeo do necrotério é esse aqui. Então, mais uma vez, é falso. A gente pode até abordar a Trinity Science eventualmente, se vocês se interessarem em explicar como esses truques são feitos, mas já tem um, acho que é a criatura de Russell Cameron, que eu abordei, que é muito parecido. Avançando. A gente tem um vídeo que mostra um cachorro latindo para uma pessoa com cabeça de bode na floresta. Nessa resolução que está na esquerda aqui, parece bem realista o vídeo, parece um vídeo de verdade. Porém, esse vídeo é falso. Se você abrir aqui no Instagram, você vai ver que o vídeo original é feito com computação gráfica. Isso aqui é um gráfico tridimensional, como se fosse um joguinho, e aí você tem essa animação. Esse canal você provavelmente não conhece, mas eu vou te dizer que você conhece, porque esse é um canal que faz aquelas animações de Attack on Titan, que você tem aqueles monstros gigantescos no meio da floresta, em versão realista. Se você gosta daquilo, e você vê no Facebook, vai nesse perfil aqui, que você vai encontrar um monte dessas animações, tá? O que mais tem é a animação desses monstros gigantes, e aqui a gente tem mais uma vez o cara com cabeça de bode, que foi reaproveitado em várias versões. Avançando, mesmo em situações em que não dá para localizar o autor, a gente tem alguns que a gente mais uma vez vê que é muito fácil de forjar. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui parece um monstro no meio da floresta, mas convenhamos. Isso aqui é uma pessoa usando uma roupa branca. Você consegue comprar essa mesma roupa por $23 na Amazon, chama Spandex. E aqui a gente tem várias cores, vermelho, verde, laranja, rosa e amarelo. É isso aqui, tá? Muito fácil de forjar. Então a gente sempre tem que usar Navale-Jocan nesses casos. Qual é a explicação mais provável? Um monstro na floresta ou uma pessoa usando uma roupa branca? Uma pessoa usando uma roupa branca. Ao menos que surja uma evidência que não possa ser explicada pela explicação mais simples. Então, sei lá, a pessoa com a roupa branca começa a levitar. Então aí a gente tem que olhar para outras explicações. Mas, se a explicação mais simples serve, a gente fica com ela. Um outro vídeo traz esse monstro aqui dentro de uma caverna, mas isso é uma pessoa maquiada usando uma túnica. Também não tem mistério nenhum aqui. Um vídeo se propõe a trazer 50 registros de Skinwalkers. A miniatura é essa aqui, mas é tudo humanoide, tá? É tudo ser humano, então isso não é Skinwalker canonicamente. Algumas dessas criaturas são computação gráfica, claramente. É o caso dessas aqui. Isso aqui você percebe pela diferença de iluminação. Então você vê que a iluminação na criatura é totalmente uniforme, não tem nada a ver com o ambiente ao redor. Além disso, na maioria das situações, o ambiente está convenientemente parado. É uma câmera fixa que pega a criatura. Isso é muito fácil. Só você pegar um vídeo e colocar em cima
a criatura se mexendo. Outros são pessoas fantasiadas. Aqui nem precisa estar fantasiado, aqui é só filmar um cara de 4 dentro de uma cabana, e aqui é um cara pelado tomando um banho de lama à noite. Simplesmente isso, não tem nada demais. Outra imagem aqui foi publicada por um suposto caçador, alegando que tinha capturado uma criatura humanoide. Essa imagem é usada para Skinwalker, mas a gente já conhece ela lá da creepypasta do The Rake, que eu já gravei desmistificando. Ela provavelmente é falsa porque ela tem esse contorno preto aqui em volta, que não deveria acontecer. Esse contorno, inclusive em outras imagens da mesma câmera, não aparece. Além disso, essa imagem tem um tamanho diferente das outras imagens feitas pela mesma câmera. Isso também não deveria acontecer. Outra imagem ganhou até os telejornais, dizendo: deem uma olhada na criatura misteriosa que apareceu. Na verdade, isso aqui é uma cena de um filme chamado Estranhas Metamorfoses, de 1982, em que traz esse monstro aqui. Esse monstro aparece no meio de uma viagem de carro nessa cena. Simplesmente isso. Sem Skinwalker por aqui, sem qualquer coisa real por aqui. E esse aqui? Esse aqui é um anjo caído que aparece numa cena de cinema e na verdade é uma pessoa. Essa pessoa tá aqui, passando por todo o processo de maquiagem para filmar. Aqui você pode ler mais a respeito dele. Avançando, nós temos então uma espécie de homem-cabra que apareceu até numa miniatura lá no comecinho do vídeo, esse aqui. Na verdade, ele está numa thread dos melhores monstros falsos que foram criados. Então, numa espécie de concurso de Photoshop, em que entre eles criaram o Homem-Cabra de Maryland. De acordo aqui com a versão, através de Photoshop, imagens stock photos, seria aquelas imagens comerciais de galeria, e um monte de tempo livre. Uma outra imagem traz uma pessoa com um crânio de veado na cabeça ao lado de outros 2 veados. Isso é uma montagem feita com outras imagens, por exemplo, essa aqui, que só traz o veado sozinho, e é de 2012. Então é um veado normal que foi inserido digitalmente em outra imagem. Tiraram a foto da pessoa fantasiada e depois colocaram os veados perto, porque chegar perto de um veado assim já é difícil, 3 é mais difícil ainda. Então faz a montagem, depois coloca a pessoa ali. Um monstro que aparece nesse vídeo aqui, bem curtinho, esse coisa horrorosa aqui, na verdade é uma criação feita com programas de modelagem 3D. Aqui você tem a postagem da mesma foto numa resolução decente. Esse cara é chamado de set. E aqui você tem as outras imagens do set, conforme você pode ver na galeria. É uma modelagem 3D que foi feita por um artista. E aqui tem várias imagens dele, inclusive também no processo de criação do set no programa de modelagem 3D. Ele vai ficando cada vez mais desconstruído aqui, conforme você desce, até chegar na arte conceitual que foi feita. A gente tem esse vídeo aqui, que traz o que parece ser uma criatura alienígena andando no campo. Então vou dar zoom para você ver e vou passar o cursor em cima de onde a criatura aparece. A criatura aparece aqui. Essa coisa que aparece nessa versão aqui. Isso aqui provavelmente é um homem andando a cavalo. É um homem balançando as mãos e andando a cavalo. Vou dar play mais uma vez. E talvez você esteja perguntando, mas cadê o cavalo? Em primeiro lugar, o cavalo é escuro, então ele não aparece tanto no meio dessas árvores. Em segundo lugar, ele provavelmente está numa estrada de terra desse jeito aqui. Estradas de terra, algumas delas na zona rural, elas são mais baixas que o campo ao redor. Então, de fato, aqui, como se você estivesse vendo o cara andando dentro de uma vala. Então você só vê o cara, você não vê o cavalo, porque o cavalo está quase escondido ali. Além dele ser escuro e ele não aparecer. Então só vê o cara andando e balançando as mãos na imagem. Nós temos também algumas imagens que são compartilhadas em Reddit que são geradas por inteligência artificial. Então isso aqui acho que é bem claro que é inteligência artificial. E essas imagens aqui, está demorando um pouquinho para carregar. Eu fiz uma pequena besteirinha de colocar os 2 links iguais, depois eu preciso corrigir, mas eu salvei aqui. Essas 4 imagens aqui também são inteligência artificial. Alguns casos parecem mais complexos. A gente tem uma moça chamada Anna Weysick. Ela é, não sei se é brasileira, mas ela fala português. Ela faz vídeos desesperada, dizendo que um Skinwalker atacou ela, que esse Skinwalker se transformou no cachorro dela, nela mesma. Ambos impossíveis canonicamente. Ela pede ajuda enquanto uma porta se abre sozinha e um ser humanoide aparece. Eu acho que não tem como avançar o vídeo nos shorts. Eu não vou fazer isso para não ter problema de copyright. Mas tá aqui, essa porta se abre e esse bicho aparece aqui no corredor. Até aqui eu até transcrevi a fala dela. Porém, você vai lá no perfil do Instagram e você descobre que ela é atriz, influenciadora e contadora de histórias bizarras. Sim, ela é atriz. E uma atriz faz justamente isso. Uma atriz atua. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver vários atores atuando. Se você assistir um filme, também é isso que você vai ver. Ao menos deveria.
E ela faz outros vídeos em que ela tá igualmente desesperada por causa de tabuleiro Ouija. Aqui ela tá desesperada porque ela achou uma mala com documentos a respeito do Brasil e dos Estados Unidos, envolvendo uma possível guerra. Tá aqui, ela abre uma pasta e tem o selo da defesa americana e um documento em português. E aqui ela tá dizendo que ela não é humana. Olha só, e as pessoas aqui estão até perguntando se será que ela é uma boa atriz, a Globo está perdendo, bela atriz. De fato, ela é uma atriz, é uma boa atriz, e ela fez coisas de atriz. Infelizmente, a atuação dela é muito boa, mas o conhecimento dela a respeito da lenda Navarro não tanto, porque o Skinwalker dela faz duas coisas que a lenda não permite. Aí tem uma infinidade de outros vídeos que só mostram pessoas agressivas em público, gritando, andando de forma normal, atacando pessoas, exibindo um comportamento estereotipado. A gente já falou disso lá no vídeo da mulher sérvia dançante. Isso são pessoas comuns mesmo, seres humanos, que estão afetados por drogas ou por condições psiquiátricas e, portanto, dispensa qualquer explicação fantástica. Esse aqui, por exemplo, é uma mulher correndo na rodovia. Só isso. O áudio até está em português, a pessoa falando, será que isso é gente? Sim, é gente, é uma pessoa como você, que está afetada por droga ou sofrendo uma condição psiquiátrica. A gente tem uma imagem que é frequentemente usada para ilustrar um skinwalker, essa aqui. Essa foto aqui foi tirada em 1905 por um antropólogo que se dedicou aos povos nativos americanos. É navarro essa foto é de um homem navarro, mas aquele navarro no Reddit falou, essa foto aqui é um homem vestido para uma cerimônia relacionada com a água. Esse homem não é um skinwalker. Então, resolvido o mistério. Alguns casos são até cômicos, porque tá muito na cara que é farsa. Esse aqui mostra um homem cabra encontrado na África. Tá muito claro que isso aqui é uma pessoa que sofreu uma amputação, e aí ela coloca um short que vai mais para baixo de onde ela sofreu uma amputação, e aí por dentro do short ela coloca duas pernas de cabra ou de vaca. Essa perna aqui tá grande, parece ser mais uma perna de vaca. Empalhadas, claro, ela coloca por baixo e fica deitada na rua esperando que as pessoas coloquem dinheiro para ela. É isso. Não tem nenhum mistério por trás. Outro truque que eu já falei no meu vídeo do transplante de cabeça humana é esse aqui. Isso aqui é uma pessoa que entra por baixo de uma mesa, coloca a cabeça através de um furo que tem na mesa, e aí coloca uma pele deitada aqui, e a pessoa usa um turbante, qualquer coisa, para fazer a transição. Alguns são mais evidentes, outros são bem criativos. Esse cara aqui tá num peixe, esse aqui tá numa tigela, e assim por diante. Mas é tudo a mesma coisa, uma pessoa passando a cabeça através de um furo na mesa. Um vídeo bastante curioso, e esse eu não achei uma explicação definitiva, eu achei uma possibilidade, eu vou mostrar para vocês. Mostra uma pessoa descendo, aí a pessoa vira um alce, e aí depois o alce vira, que parece ser um camelo, alguma coisa do gênero. Eu realmente não achei uma explicação definitiva, mas eu imagino que a explicação seja, a pessoa está fugindo do alce. No momento em que troca a imagem para cá, o alce passa para cá, o alce ataca a pessoa, e aí o que aparece aqui é a bunda do alce atacando a pessoa, que está em cor diferente por causa da luz do farol. Então o farol está ligado, o farol está incidindo, portanto a luz está nessa cor. Essa é a explicação que eu achei, é uma hipótese. Essa aqui realmente requer mais explicação, e o ideal seria uma entrevista com a pessoa que gravou, porque a pessoa que gravou certamente sabe o que aconteceu ali. Se o alce, a pessoa se transformou em alce e a pessoa sumiu. Se não, ela viu tanto o alce quanto a pessoa ali, conseguiu conversar, perguntou, cara, que diabos aconteceu e assim por diante. Então, o ideal seria mesmo uma entrevista com a pessoa que gravou. Vou dar play aqui no vídeo mais uma vez. Realmente é um vídeo bastante enigmático. Outra possibilidade é, o alce já está deitado aqui embaixo, no carro, e a pessoa desce correndo em direção ao alce, e aí acontece a mesma coisa que eu já narrei. Ambas as possibilidades são viáveis e realmente requer uma investigação mais complexa. Ok, descartamos seres humanos, vamos falar de bicho, que é o que Skinwalker consegue mesmo se disfarçar. Várias imagens chamam a atenção porque trazem um animal ou uma criatura qualquer com olhos brilhantes, muitas vezes assustadores durante a noite. Mas a maioria das pessoas não sabe que vários animais têm olhos que brilham, aparentam brilhar, na verdade, no escuro. Eles refletem, mas dá a impressão que eles estão brilhando. Por quê? Porque esses animais têm uma membrana chamada tapetum lucidum, que é posicionada no fundo do globo ocular de algumas espécies, é capaz de refletir a luz incidente, seja lunar, iluminação artificial, flash de câmera. Isso permite que o animal enxergue melhor em baixa luminosidade. Animais que têm gato, leão, leopardo, lince, cachorro, lobo, coiote, vaca, cavalo, guaxinim, raposa, coruja, sapo, morcego, gambá, zebra, elefante, girafa e urso. Animais que não têm porco, humano, esquilo, camelo, canguru, chimpanzé, gorila, rato e coelho. Então aqui a gente tem várias imagens, inclusive um sapo nessa situação. Esse sapo aqui é a minha capa do Facebook.
E dessa forma, as imagens que mostram somente olhos brilhantes na noite, como a que abriu essa sessão, provavelmente são esses animais. Aqui é um guaxinim, aqui é um guaxinim na árvore, como esses guaxinins aqui estão. Se você só vê a carinha do guaxinim, realmente parece um bicho humanoide escondido atrás da árvore, mas é um guaxinim. É importante lembrar que animais com essa membrana não emitem luz, eles refletem luz. Então se você incide uma luz colorida, a luz que vai sair vai ser colorida também. Então os caras lá no Rancho Skinwalker fazem um vídeo dizendo: nossa, tem uma criatura de olhos vermelhos me encarando, mas esquecem que eles estão incidindo uma bela de uma lanterna vermelha na criatura. Então é óbvio que o olho da criatura vai sair vermelho. Você está incidindo uma luz vermelha nele, ele está refletindo. Parabéns, se você aparecer no espelho, se você entrar na frente do espelho, vai ter você lá. É a mesma coisa que acontece aqui. Por que animais domésticos ficam agitados? Alguns vídeos afirmam que animais domésticos, como cachorro, gato, cavalo, que ficam inquietos ou agitados, estão sentindo a presença de skinwalkers. Isso é canônico, de verdade, mas esses comportamentos têm causas mundanas, envolvem o animal estranhando algum fator. Pode ser outro animal doméstico, um animal selvagem, um objeto desconhecido para ele, ou até mesmo algum barulho ou cheiro que ele não está acostumado. Isso vale tanto para predadores, como cães e gatos, quanto para presas, como cavalos. Dessa forma, muitos vídeos que trazem um animal agitado, com ou sem um estímulo que você percebe ali acontecendo, são explicados por esse tipo de estranhamento. Animais têm alguns sentidos que são mais apurados que os dos humanos, então muitas vezes você não percebe um barulho, você não percebe uma situação, mas o animal percebe, por isso ele está estranhando. Isso tem para cachorro, tem para gato, tem para cavalo e para vários outros animais. Um vídeo aqui traz um cachorro latindo para olhos no escuro. É um cachorro latindo para um guaxinim, não tem nada demais. Um outro traz cavalos assustados. Esse vídeo aqui são vários cavalos no estábulo. Conforme você pode ver, ele filma um cavalo agitado, depois ele filma outros na mesma condição. Eu achei o perfil original que publica, um perfil que tem cavalo, um perfil árabe, e ele posta frequentemente vídeos de cavalos assustados. Esse cavalo aqui está mais ou menos na mesma situação, está bastante inquieto, bastante agitado. Eu deduzo que ele faça isso de propósito, tá? Eu deduzo que isso aqui ele esteja assustando os próprios cavalos por essa razão. Não é normal um cavalo ficar desse jeito. Eu já morei em sítio, eu cresci num sítio, já tive cavalo e isso não é usual, tá? O cavalo geralmente ele tá calmo. Se o cavalo tá assim, tem alguma coisa errada, você deveria cuidar ao invés de filmar e postar no TikTok. Agora, por que animais se aproximam de humanos ou ficam parados ou encaram um ponto fixo? Alguns vídeos de Skinwalker trazem animais fazendo isso. Especialmente nesse primeiro caso aqui, encarando posições fixas no espaço, seja uma pessoa ou um ponto vazio. Nessas situações, o animal está geralmente investigando o ambiente ao redor. Um herbívoro, um animal presa, está geralmente procurando algum movimento no campo de visão, pode ser um sinal de predador, claro, e um carnívoro, um animal predador, está geralmente tentando isolar um movimento. Então alguma coisa se mexeu, vou ficar parado, vou ficar olhando ao meu redor para ver se eu descubro o que está se mexendo. Além disso, algumas espécies de animais têm o hábito de, quando confrontadas com perigo, permanecerem paradas, para evitar que o predador detecte o movimento. Isso está descrito aqui, e muitos animais eventualmente expressam um comportamento de aproximação perante humanos. Isso pode ocorrer porque aquele animal está acostumado ao redor de pessoas, porque ele já foi alimentado, ou simplesmente porque ele está curioso. Combinando esses três fatos, muitos vídeos de Skinwalkers podem ser explicados. Tem vários deles aqui. Aqui eu coloquei as imagens. Esse aqui é um coelho parado no mato. Esse aqui é um gato parado no mato. Esse aqui é um veado parado na estrada. Esse aqui é um cachorro encarando o cameraman. Esse aqui é vários veados olhando ele na estrada. Outro cachorro encarando o cameraman. Uma vaca encarando o cameraman. Mais um cachorro encarando o cameraman. Outro cachorro e uma vaca também parada no meio da estrada. Então, já expliquei. É justamente por isso. Veados, em particular, quando você incide um farol de carro, eles ficam cegos, eles paralisam no meio da estrada. A gente tem até um artigo no New York Times a esse respeito. Então, não tem surpresa nenhuma nesses dois eventos aqui. É simplesmente um veado sendo um veado. Outros ainda são explicados pela mera curiosidade. Um deles traz um suposto animal esquisitíssimo, esse aqui, que está na varanda olhando, com olhos brilhando à noite, é a pessoa. Provavelmente esse animal esquisitíssimo é uma ovelha, tá? Algumas ovelhas têm a orelha muito perto do corpo. E às vezes ela até coloca a orelha para trás, como essas que vocês estão vendo aqui. E aí a orelha fica muito difícil de você ver dependendo do ângulo. Então, isso aqui parece sim muito com uma ovelha. Eu também já tive ovelha no sítio e isso aqui é a cara de uma ovelha. Provavelmente é sim uma ovelha, portanto é normal. Ovelha é um animal doméstico, ovelha se acostuma muito fácil com o ser humano. Se você acostuma a alimentar a ovelha, ela perde o medo com você, ela eventualmente te segue, eventualmente entra dentro de casa se você deixar, então é uma coisa um tanto problemática.
Outros ainda mostram cavalos curiosos. Cavalos também se acostumam com humanos, em alguns casos também tentam adentrar as suas casas. Aqui a gente tem um vídeo a respeito de uma moça que tinha um cavalo e eventualmente esse cavalo entrou dentro de casa, conforme está descrito aqui. Isso também já aconteceu comigo no sítio. Uma vez deixei a porta da sala aberta, quando eu voltei tinha um cavalo dentro de casa, na frente da TV, na frente do sofá, entre a TV e o sofá, e eu tive que dar ré no cavalo, claro, sem montar nele, porque isso viraria um caos, mas abraçando ele pela frente e dando ré nele até ele sair. Avançando aqui, tem alguns casos em que os animais não estão fazendo nada normal, mas as pessoas que estão filmando decidiram fazer drama em cima. Isso aqui é um alce andando. É um alce andando, é literalmente um alce andando. Eu vou abrir para vocês até não duvidarem de mim. Tá aqui, Skinwalker pego na câmera. Aí você vai ver o vídeo, é um alce andando. Aí a gente tem também um cachorro recebendo carinho, um cachorro subindo na cama e a foto de um veado na trilha. São animais, tá? Não são skinwalkers. São literalmente animais e não tem nada demais a esse respeito. Alguns vídeos, por outro lado, só tornam anormais se a gente leva a palavra dos narradores a sério. Na internet, num assunto em que as pessoas vivem querendo like, não é uma decisão muito sábia. Esse vídeo aqui traz um cachorro fazendo truque, que supostamente não saberia esses truques. É muito fácil você ensinar truques para um cachorro, filmar ele fazendo os truques e depois dizer que o cachorro não sabe fazer truque. Em outro vídeo, é dito que tem um cachorro fora de casa idêntico ao cachorro dentro de casa. Então, esse husky está fora da minha casa e tem um husky igualzinho aqui dentro. Mas ele, convenientemente, não mostra o husky dentro de casa. Mais uma vez, mentia muito fácil. Bota o husky para fora, filma, fala que tem um husky dentro de casa, bota o husky para dentro, fim de papo. Você não mostrou os dois cachorros, a gente só consegue ter a prova de que só existe um cachorro aqui. Porque o segundo cachorro não é mostrado em momento nenhum. E aqui provavelmente ele provocou o cachorro com comida, com alguma coisa para o cachorro ficar agitado e querer entrar dentro de casa. Tem um caso que traz um vulto atravessando a estrada, esse aqui. Então aparece essa coisa misteriosa atravessando a estrada. Realmente é um vulto, não dá para deduzir mais coisa, mas eu imagino que seja um alce. A alce é bem grande, conforme essa imagem mostra, e uma forma condiz. Parece um alce. Agora a gente tem vários vídeos em que animais normalmente quadrúpedes, que andam em 4 patas, estão andando de forma bípede, em 2 patas. Em várias situações as pessoas dizem que são skinwalkers. Na biologia isso é chamado de bipedalismo e a gente sabe que alguns animais, como o rato, o guaxinim e castor, se apoiam nas patas traseiras e manipulam objetos com as patas dianteiras. Outros, como ursos, usam as patas dianteiras para brigar e às vezes andam nessa postura quando estão machucados. É um caso de um urso chamado Pedals, que era visto frequentemente andando em 2 patas. A foto do Pedals foi inclusive usada como imagem de skinwalker e não, é um urso comum. Veados, por outro lado, fazem isso, conforme está descrito aqui, para marcar território. Então eles passam o chifre em coisas e com isso eles deixam um cheiro ali e marcam território para outros veados e, portanto, eles ficam em 2 patas para fazer isso. Isso explica mais uma vez um outro vídeo aqui de skinwalker. Cachorros podem se pôr em 2 patas para mostrar afeição, pedir por comida, pedir carinho, olhar em lugares altos. Então, você tem uma janela, o cachorro se apoia em 2 patas e olha pela janela, ou ainda você pode treinar o seu cachorro para fazer isso. Gatos podem fazer pelas mesmas razões, mas também para intimidar predadores. A gente tem vídeo de gato brigando, em que o gato fica realmente em 2 patas desse jeito aqui. Só mais uma vez explico uma série de outros vídeos de skinwalkers que trazem esse tipo de coisa. Cachorro olhando pela janela, cachorro andando de pé. Tem ainda animais que se machucam nas patas da frente e, portanto, andam com as patas de trás, como essa cabra que você está vendo aqui. E claro, tem cachorros treinados. Esse aqui mostra um cachorro andando de triciclo, mas o vídeo original tá aqui, mostra que o cachorro de fato foi treinado para isso. Então não é nenhum skinwalker, é simplesmente um cachorro que foi treinado para se equilibrar no triciclo. E a gente tem farsas, né? A gente tem a cabra de pé. Esse vídeo aqui me pedindo para desmistificar em 2020, eu nem lembro por que eu não fiz. Mas é uma taxidermia, simplesmente uma taxidermia. A taxidermia fica na posição que você quiser. Porque alguns animais parecem deformados? A gente tem vários vídeos que falam, nossa, esse animal está deformado, deve ser um skinwalker. Não, tem várias razões pelas quais animais se deformam. Esse aqui é um urso que está malnutrido, conforme você pode comparar com essa imagem aqui da direita. Não é um skinwalker, é um urso sofrendo de inanição. Coelhos podem ter essa aparência tentacular aqui, que são verrugas mesmo, que saem do rosto. Isso é por causa de uma infecção por papilomavírus. Isso também acontece em humanos, mas não acontece tanto no rosto. Pode acontecer no rosto, mas é mais nas extremidades, mãos e pés. E chama-se síndrome do homem-árvore. Não é nada bonito, então pensa antes de pesquisar no Google.
Avançando aqui, algumas dessas deformidades se dão na forma de animais que têm feições humanas, mas na verdade são animais normais. Esse vídeo do Skinwalker macaco é um macaco-aranha. Tá aqui, macaco-aranha. Não tem nada demais, é literalmente um macaco normal. Uma pesquisa no Google revela que vários cachorros têm aparentemente feições humanas, como esses cachorros aqui. Acho que um deles até apareceu ali na outra sessão a respeito de Skinwalkers. Na verdade, isso aqui é simplesmente uma coincidência. Alguns cachorros têm sim essa aparência. E as pesquisas apontam que a gente identifica esses cachorros com feição humana porque a gente vê neles características que geralmente nos vemos em bebês. Então, olhos grandes, bochechas redondas, entre outras. Um vídeo mostra um cachorro com as pernas arqueadas, conforme você vê na direita, e tem lá Skinwalker. Não, é um cachorro com deformidade. Você pode ler a respeito disso aqui. Você vai ver que isso é uma deformidade conhecida. E tem aqui a respeito de como diagnosticar, o que pode causar. Então, crescimento rápido, machucado, problemas de nutrição, genética. Provavelmente aqui explica a respeito de como tratar, se é que isso é possível, a respeito de cirurgia, entre outras opções. Então, isso é uma condição normal. Se você vê seu cachorro assim, leva ele no veterinário, tá? Não chama ele de Skinwalker, não. Em outras situações, veados são vistos deformados, com o pescoço torto, por exemplo aqui. Mas a gente tem várias notícias a respeito de veados que são sim vistos com o pescoço torto, e isso acontece porque eles se machucam ou coisas do tipo. Não é Skinwalker. Tem ainda farsas, tá? Um veado ciclope que aparece aqui foi gerado pelo Stable Diffusion. Isso aqui é um modelo de inteligência artificial, então não tem nada de Skinwalker aqui. Outra imagem traz veados siameses com 4 olhos, um olho até aqui em cima, e um orbe no galho, tá? Acho que você percebeu que isso é montagem. Isso veio num subreddit chamado Boss Fight. É para coisas que poderiam ser uma boss fight de jogo, quando você enfrenta o chefão. Então aqui a gente tem várias outras imagens do tipo. Vou pegar uma aleatória aqui, eu espero que seja boa, tá? Essa aqui é uma pessoa soltando fogos no 4 de julho, independência americana, enfim. Esse tipo de coisa. O que são sons de Skinwalker? Finalmente chegamos na hora em que eu vou voltar no meu gerenciador de volume e vou aumentar o volume do Brave. Ok, deixa eu só checar aqui no OBS se o áudio do desktop está ativado. Ok, o áudio do desktop está ativado, então temos o sinal verde. 2 vídeos mostram supostos gritos de Skinwalkers. Vou dar play neles para vocês aqui. Did you just fucking hear that? That was fucking it. Esse é o primeiro. E agora nós temos aqui o segundo. O policial e o cachorro saíram correndo. Legal, é um grito assustador mesmo. Eu também sairia correndo se eu ouvisse isso na floresta. Eu acho que eu teria razão para fazer isso, porque esse é um grito de leão da montanha. Dá uma olhada aqui. Leão da montanha. Parece um humano, sim. E você tem razão de sair correndo porque é um leão da montanha. É bem perigoso. Cabras também gritam. Você não precisa sair correndo se você vê uma cabra gritando. Vou dar play em uma delas pra você. Enfim. É isso aqui. Tem até aquele vídeo da Taylor Swift que a cabra grita na hora do refrão. Mas aquele vídeo provavelmente é falso. Aquele vídeo tem alguns indícios que o áudio para e depois continua e aí toca o grito. O grito parece ser um áudio independente que foi adicionado por cima, então eu nem mostrei aqui. Mas esse vídeo que eu acabei de mostrar é verdadeiro e realmente traz uma cabra gritando. Um vídeo traz um cachorro latindo de forma peculiar. Esse aqui. Mas tem vários vídeos na internet de cachorros latindo de forma peculiar. Enfim, não é Skinwalker. É um hábito que alguns cachorros têm. Alguns cachorros realmente têm uma vocalização peculiar, então normal. Sem Skinwalker por aqui. Por fim, corvos falam, tá? Você sabe que o papagaio fala, mas corvos também falam. E muita gente vê um corvo falando e fala: é um Skinwalker. Não. Corvos fazem isso. Vou dar play em um deles aqui. Hey here. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. He does all sorts of voices. Can you say hi? Hi. Good job. And sometimes he hears people who have a cold.
Good job, Mischief. Aqui, corvos também fazem isso. Sem nenhuma surpresa, não é Skinwalker. O que fazer se você encontrar um Skinwalker? Primeiro passo é você entender que você não encontrou um Skinwalker. Por tudo que eu demonstrei aqui. Uma vez que você aceitou que você não encontrou um Skinwalker, a ação que você vai tomar depende do que você chamou de Skinwalker. Se você encontrou um humano agindo de forma estranha, faz a mesma coisa que eu falei no vídeo da mulher dançante. Se ele representa perigo para si mesmo ou para outras pessoas, você contata o SAMU, no Brasil, ou o Serviço de Saúde, independente de onde você estiver, e se a pessoa estiver armada, você chama a polícia. Em caso negativo, você deixa a pessoa em paz. Se você vai na zona rural, dedica um tempinho para antes pesquisar os sons de animais que são perigosos e como agir se você encontrar cada um deles. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, num parque nacional, tem procedimentos específicos para cada tipo de urso, caso você dedicar a comum. Pesquisa isso antes. Se você ouvir algum desses sons, procura um lugar seguro. Se você está dirigindo, encontra um animal desnorteado na sua frente, isso já aconteceu muitas vezes comigo, você para o carro no acostamento, acende a luz de sinalização para ninguém bater em você, desliga o farol e espera. Deixa a luz de sinalização ligada, isso é importante, tá? Porque as pessoas que vão nos dois sentidos precisam te ver se você está de noite, e aí você espera. Em algum tempinho o animal vai se situar, vai fugir e tudo vai ficar certo. Se você encontra um animal selvagem ferido, não tenta interagir com ele, isso é o que várias organizações afirmam. Contata ou a Secretaria do Meio Ambiente, ou Corpo de Bombeiros, ou Centro de Zoonoses. Se você encontra um animal selvagem saudável andando numa região urbana, faz o mesmo procedimento. E se você encontra um animal selvagem andando numa região rural saudável? Não faz nada, ele está no lugar em que ele deveria estar. Se você encontra um animal doméstico ferido, faz a mesma coisa, ou se você tem conhecimento em resgate de animais, se você já faz isso, resgata o animal e leva para o veterinário. Mas não tente fazer isso se você não está absolutamente seguro que você consegue lidar com esse animal. Esse procedimento é delicado e uma atitude falha pode resultar numa situação pior. O animal pode sair correndo e ser atropelado ou pode te atacar. Lembrando, se você foi arranhado ou mordido por um animal, vai no hospital logo. Não enrola para ir no hospital. Vai no hospital o mais rápido possível. Para o que você está fazendo e vai no hospital, porque talvez você tenha que tomar vacina, tenha que tomar tratamentos para prevenir a infecção pelo vírus da raiva. Isso tem que ser feito antes de aparecer sintoma. Se você esperar sintoma, vai ser fatal e vai ser uma morte horrível. Então, você não quer isso. Vai no hospital se isso acontecer. Por fim, jamais machuque um animal por achar que ele é um skinwalker ou por qualquer outra razão. Nenhum animal merece sofrer pela sua ignorância. Você merece, mas não vale a pena você tentar machucar um animal por isso só pra você ser mordido. Eu adoraria que você fosse mordido se você tentasse fazer isso, mas então não faça. Tá? Se você acha que o animal é skinwalker, dá um soco numa pedra. Tá? Porque aí você vai sofrer e o animal não. Conclusões. Assim a gente pode concluir que skinwalkers são, em sua essência, apenas uma das muitas lendas de uma cultura específica, que é a cultura navarra. Isso, dada a ausência de provas materiais e discordância dos relatos com outras culturas, não é suficiente para confirmar a existência. Na lenda original, skinwalkers são bruxos navarros que se corromperam e, para obter lucro ou vingança, vestem a pele de lobos, cachorros e coiotes, ou ainda corvo, coruja e urso, e se transformam fisicamente nesses animais para atos malignos. A lei do original, então, não permite que skinwalkers virem outros animais, não permite que eles possuam animais e restringe o local em que eles atuam para onde existem navarros. Ainda assim, autores de ficção, místicos e influenciadores deturpam a lenda e permite que skinwalkers quebrem todas essas barreiras. Dessa forma, existe uma infinidade de vídeos na internet que retratam skinwalkers, mas a gente viu que esses vídeos são explicados por coisas mundanas e, portanto, não demonstram a existência de skinwalkers. Criaturas humanoides, ou é pessoa fantasiada, maquiada, ou computação gráfica, olho brilhante na noite é natural, animais têm isso. Animais domésticos agitados são porque eles perceberam algo que os agitaram, e podem ser coisas mundanas, outros animais, cheiros, etc. Animais se aproximando de humanos é curiosidade ou familiaridade. Animais parados são tentativas de procurar movimento, ou ainda para enganar predadores. Animais bípedes são animais procurando atenção, afeto, desejando comida, ou observando lugares altos, ou ainda que foram treinados para isso, ou ainda marcando territórios com pernas dianteiras machucadas. Também essa é uma opção. Animais deformados são por doenças ou machucados, e sons de skinwalkers, cabra, leão da montanha, e corvo e papagaio de fato imita som de humano. Ações para tomar ou ver um skinwalker não envolve ser um skinwalker, não é um skinwalker. Envolve o que você chamou de skinwalker, e a gente já descreveu, e isso visa o bem-estar do animal ou do humano que está numa situação vulnerável. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê.